só para quem já está no Face agora e está recebendo as imagens da Voz do Povo. Se você quiser receber as imagens, você entra no meu próprio Facebook, Arimar Souza de Sá, e você vê as imagens da Voz do Povo aí, as imagens do estúdio aqui da KL na capital, Rede Antena em todo o estado. Pois bem, como eu disse para você que se ligou agora, a gente vai falar de violência aqui. A propósito, Jorge Alahá, nesse final de semana, eu escrevi um artigo, não sei se você viu, uma crônica falando da violência. Eu fiz uma pesquisa para fazer aquela crônica, eu sempre tenho procurado pesquisar para fazer essas crônicas, e daí a gente vai chegar naquela máxima, né? A violência passa pela questão da educação, sabendo que as autoridades das áreas de educação e segurança não dão os braços para poder, então, dar resposta à população. Eu gostaria da sua análise inicial sobre o eixo criminológico da violência. Boa tarde para todos. Na verdade, tendo uma coincidência, houve uma publicação esta semana do IBGE sobre a questão da violência no Brasil. É um trabalho feito a três mãos. É o Ministério da Saúde que levanta as causas de morte, o IBGE que faz o mapeamento disso de acordo com a condição geográfica, e o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que analisa essa realidade social e apresenta dados que são, assim, preocupantes. Os números consolidados que a gente tem, eles são até 2016, porque essas informações, para elas passarem por esses crivos, elas não são imediatas. Então, os dados que a gente tem são de 2016. E, naquela oportunidade, daquele ano, nós alcançamos pela primeira vez na história do Brasil a taxa de 30 mil homicídios a cada 100 mil habitantes. Ou seja, é uma taxa extremamente elevada. A média no mundo é 6,9, e o Brasil está com uma taxa de 30, mais de 4 vezes a taxa que o mundo em média possui. E a gente vinha trabalhando em taxas já mais altas há bastante tempo, já desde 2000 e pouco a gente já tinha taxas de 25, 26, 27, aí foi a 28, foi a 29, e agora nós passamos de 30 em 2016. Realmente é uma situação bastante preocupante, e o Brasil entra no mapa da violência como sendo um dos locais mais violentos do mundo, a partir do momento que a gente se vê inserido nessa realidade. Muito bem. O Jorge Alahá, analista do IBGE, estão falando de violência. Dentre os dados compulsados pelo IBGE, constatou-se que esse mal nasce da onde? Onde é que está nascendo esse mal, Jorge Alahá? A gente fazendo uma análise etária desse comportamento e também relacionando com a questão de sexo, você vai observar que 50% dos assassinatos do Brasil estão concentrados na faixa de 14 até 24 anos para os homens. Resumidamente, quem está morrendo significativamente no Brasil são os adolescentes masculinos do nosso país. Pois é, e não se tem notícia de política pública que estanque esse mal, né? Eu não sei se a política... Esse governo federal agora está colocando um projeto em piloto em 5 cidades na tentativa de reduzir. Escolheu uma cidade da região norte, uma do centro, uma do sul, do sudeste e do nordeste. Eles estão acompanhando a redução da criminalidade nessas 5 cidades. A do norte, que é a Ananindeua, no nosso caso aqui, da região norte, estava vendo os resultados para este ano, eles conseguiram reduzir na faixa de 60% os assassinatos no mês de agosto e setembro, o que é muito bom, mas é um resultado focado numa cidade onde está havendo um projeto específico. Mas uma política pública realmente que a gente possa dizer que se espraia sobre todo o país, de maneira que consiga reduzir esse mal, está bem complicado, ainda mais que a gente sabe qual é o público-alvo. São os homens na faixa de 14 a 24, que são os alvos desse fenômeno. Pois é, essa leitura é uma leitura interessante para se tomar atitudes, né? Se estão nessa faixa, significa que os jovens estão realmente no crime. Agora, para mudar esse quadro, a gente observa uma série de situações. Algum tempo atrás, eu fazia um programa na televisão, na Rede TV, e entrava também em todo o estado, chamava-se Rondônia em Debate, de 6 às 7 da noite. E eu fui falar de violência,
E fiz uma pesquisa sobre a questão da violência. Observei que se estancar na escola a problemática, ela não deságua no cárcere, ou se desaguar é em índices mínimos. Por exemplo, seu filho saiu para estudar e não chegou na escola. Nem você tem conhecimento e nem a escola tem conhecimento. No estudo que eu fiz, se buscava naquele momento um estreitamento de laços entre a escola e os papais e mamães. Muito bem. O papai e a mamãe tinham obrigação de avisar para a escola o dia que a criança não foi. Quando fizesse a leitura, ficava a observação. O fulano de tal não veio porque está doente, o pai dele avisou. Agora, se o pai não se interessar, a mãe não se interessar, como é que a escola vai adivinhar que a criança saiu de casa e não chegou lá no colégio? Quer dizer, das pesquisas que eu avaliei, que eu fiz, eu observei que essa já deixava de lado e dava um tranco na evasão e na repetência. Seu comentário. Dentro do sistema escolar do Brasil existe um instrumento chamado FICAI, que é a ficha de controle do aluno infrequente. A FICAI é um local onde o professor tem por obrigação registrar se o aluno veio ou se não veio para a aula daquele dia. Depois você faz um levantamento e nas reuniões que devem acontecer entre a escola e os pais dos alunos, eles devem ser informados da frequência desse aluno infrequente para que alguma atitude seja tomada. Mas o melhor instrumento para que a gente consiga melhorar isso é realmente a educação em tempo integral. E o amigo ouvinte da Voz do Povo, ligado na capital ou no interior do estado, tem uma opinião, tem um juízo de valor sobre o que se discute aqui no programa nesse momento? Manda mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Conosco já estão o João Carlos Bassalo, o Chiquito Lopes, também Chiquinho Lopes, o Ivo Galvão, conosco o Zé Ironildo, o Mauro Oliveira, o Eli Fonseca, o Eli Bezerra, o Jean Fialho, também o doutor Amadeu Machado, o Brito do INCRA, o Eduardo Schumacher, bom dia Schumacher, cumprimento o Elahá também, o Pedro Francisco e tantas outras pessoas. A Francis Santos também se ligou na Voz do Povo. Muito bem, então já se tem ideia, e o caso é concreto, de que o mal está na questão de desprestígio ao jovem, criando-se uma política pública que ele possa ficar o dia inteiro na escola, digamos assim. Essa seria uma estratégia. Se nós conseguíssemos reduzir essa taxa que acontece com os adolescentes e jovens masculinos, nós diminuiríamos a taxa para a metade. Se ela ficar na metade, ela ainda é o dobro do mundo. Ainda é o dobro do mundo, quer dizer, 4 vezes, vamos cair para a metade, ficaremos com o dobro. Ainda é uma taxa alta, mas pelo menos a gente sai do mapa da violência mundial como um destino perigoso para migrantes, para viajantes, porque hoje, da maneira como está sendo posto, o Brasil aparece com uma marca mais escura em relação ao cenário mundial, mesmo na América Latina. E isso não era o desenho de 15, 20 anos atrás. A gente, apesar de ter índices que eram elevados em relação ao mundo, nós não éramos marcados como um ponto de violência. Agora nós já estamos. Pois é, mas aí a gente constatou agora essa questão do jovem efetivamente na escola o dia inteiro, e também a tipificação do crime, né? A gente observa muito assalto, muito roubo, sequestro, drogas. Quer dizer, nessas reuniões que se faz aí a nível de Brasil, a gente não vê soluções, né? Em Rondônia, aquele caso foi bem eloquente do feminicídio daquela senhora que foi na polícia, olha, o marido está aí me ameaçando, e, enfim, e morreu no outro dia. Outros casos, por causa daquele pai também aqui na zona leste da capital, que tomou conhecimento que o filho o mataria porque queria ficar com os bens dele. Ele chamou o filho e disse, olha, isso é seu, rapaz. Para que isso? No dia seguinte, o filho mandou matar o pai. Quer dizer, são esses fenômenos que acontecem, que saem da tabulação desses números e ninguém toma atitude, né? Antigamente, aqui na capital,
parece que a coisa apertava, as forças de segurança, elas iam mais duras para combater a criminalidade e a gente via resultados. Hoje a gente não vê, não se vê falar de operação de arrastão nos bairros, em que pese a polícia militar está frequentemente dando a cara para bater e tirando marginais das ruas. Como é que você vê essa questão, Jorge Alahá? Na verdade, existe aí alguns fatores que precisam ser considerados, né? Um fator também é a questão das drogas e do desemprego. Não que desemprego obrigatoriamente leve à violência, mas observa-se que existe uma certa correlação entre esses dois fenômenos. Nós precisamos de uma política para a geração de emprego e uma política para a questão da droga. Foi-se o tempo em que as pessoas eram assaltadas ou eram roubadas porque o bandido, o assaltante, o ladrão, queria o bem que você tem. O cara entrava na sua casa para roubar aquela televisão, porque ele ia vender aquela televisão para ele comprar comida para ele ou outra coisa que ele precisasse, que ele quisesse para a vida dele. Roubava para vender, para se manter. Hoje não. A quase totalidade dos furtos e dos assaltos, eles são para o tráfico. Então, hoje você tem uma quantidade muito grande de fenômenos... E neles a banalização da vida, né? Que vai pelo fundo desse fenômeno. Então, a questão da droga, ela é o pano de fundo dessa violência toda. Se nós pudéssemos ter alguma coisa que trabalhasse a questão das drogas, não só na repressão policial, mas algum tipo de campanha orientativa, acolhimento das pessoas que estão em processo de depressão, processos de alienação, porque tem muita gente que corre para as drogas como compensação emocional, corre para as drogas como forma de se tornar poderoso, e isso tudo tem que ser visto também. A repressão é muito importante, mas ela não é o único instrumento. A gente tem que trabalhar o elemento humano que muitas vezes está desassistido nesse cenário todo. O preventivo, né? O preventivo. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo, e enquanto a discussão esquenta, eu queria saber a sua opinião. O que você me diz do que se discute aqui na Voz do Povo hoje? Você tem uma opinião formada? Mande mensagem para nós aí, mande pelo Face aí, você que está no Face, 993172715, o outro WhatsApp aqui do programa, 993172715. Abraçando aí também a Jaqueline Alencar de Paraná, a dona Iraci Bertoletti, está ligada na Voz do Povo, cumprimento o programa e agradeço a gentileza dela. Vou ao intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. Bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com o pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera, mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos
já sabe o que está perdendo. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC. Sempre com você. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, como sempre, debatendo um assunto de interesse social. Hoje, com a presença do professor Jorge Alahá. Ele é ex-secretário de Educação do Estado, ex-secretário de Planejamento do município, professor universitário e atual analista do IBGE. Estamos debatendo esse assunto, os assuntos relacionados à violência, e eu queria pedir a sua opinião aí, gostaria que você participasse. 993-17-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Abração do meu amigo Nélio Alencar, o ex-presidente do CREA, também o João Batista Nascimento, o doutor Salmin Salma, o Valber Lopes, o Ivaldo Flamengo, o Eliel Nobre, quase que o Flamengo... Quase. Poxa vida, eu fiquei com medo, né, Ivaldo? Pois bem, voltando à questão da violência, se nós tivermos que relacionar Rondônia em relação à região norte e o país, considerando a taxa por habitante, fala-se muito, por exemplo, Rio é violento, São Paulo é violento, mas quando ela se dilui, como é que fica a situação de Rondônia? É muito interessante isso, porque a gente tem uma imagem de que Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta, todo dia tem notícia, São Paulo, só que como você mesmo colocou, o número absoluto de assassinatos é alto, mas como a população é muito grande, na hora que você divide isso, a região sudeste, São Paulo, Rio, Espírito Santo, que é tido como uma região que, em princípio, é muito violenta, é a que tem os menores índices de taxa de assassinato. E a região norte, que era a segunda do Brasil, perdendo apenas para o Nordeste, passou para o primeiro lugar agora. Estou falando proporcionalmente, né? Proporcionalmente, o norte agora já é o local onde se mais mata pessoas por habitante. E a gente vê, quando a gente acessa o site do Rondo Notícias, todo dia eu encontro no site uma morte de parente, não estou nem dizendo que é um assassinato assim de rua, mas toda vez tem um enteado que matou o padrasto, mata o pai, mata a mãe, é muito Eu dei exemplo desses dois casos bem eloquentes, que foi o de Candeias, desse do filho que mandou matar o pai, né? Sim. E outras situações.
Muito bem, Jorge Alahá, sobre essas situações que a gente observa aí, e que o crime banalizou a vida e já não há mais aquele respeito do filho com o pai, do pai com... E consequentemente, acaba... Aquele caso de São Paulo, daquela Richthofen, Sim. foi o caso que mais chamou a atenção no país. Na tabulação dessas causas todas, a gente tem visto muitos efeitos, não tem visto o preventivo aqui. A seu ver, o primeiro passo, já que não tem passo nenhum para mudar esse quadro, começaria por onde? Eu acredito que tem que ter uma medida para curto prazo e uma medida para longo prazo. A medida para curto prazo é a punidade. A gente tem que encontrar algum instrumento na legislação que refreie essas taxas. Porque as pessoas já estão hoje delinquindo, já estão cometendo assassinatos, isso já é uma realidade. E se falar apenas de, não, você tem que dar educação. Se der educação, vai atuar nos pequenos, mas os adultos que já estão fora do ambiente escolar não serão alcançados por essa medida. A melhor medida para isso é algum instrumento relacionado com a parte da punidade para esses elementos. Então a gente precisa Mas acontece que a punidade vem e o sujeito não se arrepende. Isso também se comunica. Eu vejo casos, por exemplo, esses dias eu estava no Facebook e apareceu um sujeito lá que matou a mulher, matou o filho com ciúme, depois verificar, na verdade, a mensagem que ele pegou nem era para a mulher, mas ele matou a mulher, matou o filho. E depois perguntar, você se arrependeu? Eu disse, não, ela já vinha me traindo. Então a punidade para esse cara resolve? Ele não se arrependeu. Mas o que a gente pode fazer? Pelo menos a retirada desse indivíduo do contato social por um tempo significativamente longo é um instrumento que evita a reincidência. Ele estando recolhido, ele tem a chance de se renovar. Agora, se ele ficar sem punição, aí é muito pior ainda. Mas tem um outro agravante. Quer dizer, como é que ele se renova no ambiente do cárcere lá? É outro problema, a revisão do sistema penal. Mas existe uma coisa, eu trabalhei uma época no Ministério Público que os promotores lá falavam uma coisa bem curiosa sobre isso. Eles diziam que o assassino, ele não é um crime que tem a possibilidade alta de se repetir, mas o roubo sim. Então, a pessoa que comete um delito de roubo ou de furto, ela vai fazer de novo. O assassino não, eu posso ter cometido um assassinato e nunca mais delinquir. Matei uma pessoa porque o cara me ofendeu, eu fui lá e matei. E eu não cometo um novo crime desse. Claro que tem os serial killers, mas, via de regra, não é um crime que se repita. Mas o ladrão, ele tem uma tendência muito mais clara de repetência desse fato. Então, talvez o recolhimento dos chamados assassinos no sistema penal, que possa dar a eles a condição de não repetir o ato e terem a chance de se reintegrarem através de várias estratégias que hoje o sistema penal possui. Nós temos hoje aqui em Rondônia uma instituição muito interessante, a ACUDA, que é uma associação que trabalha com recuperação de apenados, ressocialização, reintegração, na verdade. É um trabalho que é exemplo para o mundo como um todo. É uma forma. Então, a questão da penalidade com uma revisão do sistema penal é a medida para curto prazo. E para longo prazo, educação, não tem jeito. Eu li um livro bem interessante chamado Dos Delitos e das Penas. Não sei se você já leu esse livro, do Conde de Beccaria, que chama o Advogado Puro. Ele retrata bem essa questão da pena. E ele define a pena como sendo a retirada do conflito, do convívio social, daquele sujeito que conflitou com as leis, colocá-lo no silêncio do cárcere para que ele se renove, pague o que deve à sociedade e volte purgado do pecado que cometeu no âmbito social. Mas a grande questão é que no Brasil vai esbarrar nessa grande esculhambação que é o sistema prisional. Né? Verdade. Por quê? Porque a sociedade que está do lado de fora aqui, que lá dentro é uma outra sociedade. Esta sociedade que somos nós, os contribuintes, nós não sabemos até quando aguentaremos bancar aquela sociedade de lá que só cresce. E que não há, de parte dos governos, isso, de um modo geral, uma política pública que deu ao penado a condição dele pagar a sua dívida com rigor, que a lei autoriza, e depois ele volte para o social. Né? De repente, depois tem um outro fato. O sujeito que saiu lá de dentro, quando ele quiser voltar para o social, ainda que ele tenha vontade, aqui fora quase ninguém quer dar emprego para ele, fica com medo, e é natural.
Pois bem, essa problemática toda são tabulações que os organismos têm. E dali a gente não vê nada que nasça com a possibilidade de mudança desse quadro. Eu quero seu comentário sobre isso no próximo bloco. Eu vou para o intervalo. Eu volto para o próximo bloco da Voz do Povo, pedindo a você para acessar o site rondonoticias.com.br, bfmnews.com.br. Hoje, para você que se ligou agora, eu estou com o professor universitário Jorge Alahá. Ele é analista do IBGE, já foi secretário de Educação do Estado, de Planejamento do município de Porto Velho. Estamos debatendo as nuances que cercam esse processo aí, que degrada a vida da população, que é a violência. Eu volto na sequência. Você está ouvindo a Voz do Povo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC. Sempre com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós estamos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. O
Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu terceiro bloco hoje, debatendo aí esse fenômeno, o eixo criminológico da violência, buscando nuances aí para jogar para os ouvintes e os ouvintes participarem aqui sobre essa coisa que acaba com a vida das pessoas, mata, se insinua no seio familiar. Já morreu muito pai, já morreu muita mãe. Nos dias atuais, filho matando pai, aquele respeito do passado ficou para lá. E eu convidei o Jorge Alahá, que é professor, analista do IBGE, para a gente debater esse assunto com a presença do ouvinte. No bloco anterior, eu colocava aí em rede estadual a questão relacionada ao cárcere, falta de política pública. Citei o caso do Beccaria, que é o advogado puro, que escreveu o livro dos Delitos e das Penas, e levantei o assunto, coloquei em debate, para a gente observar de onde é que está vindo esse mal. Pois bem, e foi o momento que eu pedi o intervalo. Jorge Alahá se movimenta agora para, a seu pensar, o seu sentir, como é que ele está vendo essas situações. Indiscutivelmente, o sistema penal brasileiro não é aquele que se gostaria que tivesse, e muitos levantam a ideia de que ele é um modelo falido e que, evidentemente, ali é apenas uma indústria do crime. Isso é uma frase que se repete muito. Mas existem algumas iniciativas louváveis que vêm acontecendo no território nacional que precisam ser vistas. Uma delas, de caráter puramente público, que são as chamadas penitenciárias industriais. São determinadas instituições que, embora sejam públicas, os apenados que ali estão, eles produzem algo para fora. São os penitenciários de resultado. Isso, então a pessoa está cumprindo pena, mas ela trabalha ali dentro produzindo algo para a sociedade que está lá fora, consegue um ofício. Nós temos em Pimenta Bueno uma penitenciária desse padrão. E temos uma iniciativa também em Minas Gerais chamada APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência do Pessoal que cumpre pena. Essa associação, ela apresenta um novo modelo de solução para a questão dos apenados, onde é uma revisão completa da forma como ela funciona, sem grades, em que você vai trabalhar as pessoas na tentativa de ressocialização. Esse modelo da APAC foi, de certa maneira, a inspiração para um que existe em Rondônia, que é o da ACUDA. Esse modelo da ACUDA aqui, ele recolhe os apenados mais graves, só toma os casos mais críticos do pessoal que está no fechado, que pegou pena longa, para trabalhar com eles terapias. Aí ali tem massagem ayurvédica, tem banho de lama, tem eneagrama, tem biodança, eles têm 20 terapias diferentes que eles aplicam nos apenados, e os resultados de reintegração desse pessoal, de maneira que eles diminuem a taxa de reincidência do crime, é notável. E, inclusive, pessoas do mundo inteiro têm visitado a ACUDA aqui em Porto Velho para conhecer o trabalho que eles fazem junto a esses apenados. Nós precisamos que políticas dessa natureza sejam mais percebidas pelo governo estadual de cada unidade da federação, e isso se dissemine como uma política para que esse apenado não seja tratado de maneira como se ele não fosse um ser humano. O Dr. Sérgio William tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: hoje o apenado está contido, mas amanhã ele estará contigo. Então você precisa cuidar desse indivíduo, porque como as penas não são perpétuas no Brasil, ele vai sair do sistema carcerário. Nesse quadro complexo, concreto e específico, dentro das suas avaliações, o pecado está onde? É na aplicação da lei, é na penalização, é na qualidade das penas, para que elas se tornem exemplares. É no homem que não absorveu isto? Onde é que está esse grande pecado aí, Jorge Alahá?
O maior pecado, no meu entendimento, está no desamor da aplicação das políticas públicas. Quando a pessoa se torna um apenado, o modelo, embora isso não esteja na lei, mas o modelo como a sociedade tem tratado é de execração. Eu vou punir você pelo que você fez, destruindo todos os valores que você possui. Então eu vou humilhar você de todas as formas. Então você é colocado numa cela que absolutamente não tem a mínima condição de civilidade. E eu não estou tirando a culpa de quem matou, quem assassinou, não estou tirando. Eu entendo que a pessoa tem que ter uma punidade, mas às vezes você faz isso e você revolta muito mais o cara. Eu tenho histórias daqui da capital, e claro que a pessoa que me disse foi uma que esteve lá dentro do sistema prisional, de que eles deixam o sujeito nu e mandam fazer fila, e mandam o que está na fila, na sequência atrás, abraça ele aí, para humilhar. Tem outro fato que eu tomei conhecimento, é que o sujeito estava com sede, queria água. Aí o cara pegou uma mangueira e jogou em cima dele. O outro pediu, não tem aguinha gelada não? O cara tem. Aí jogou outra mangueira de água assim em cima dele. Quer dizer, são essas situações que a gente ouve que revolta ainda mais o sujeito, e eu não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Sim. Cada um tem que pagar pelo mal que fez, Tem que pagar. dentro do que o juiz natural, que é o Poder Judiciário, Sim. estabeleceu através da pena. Agora, se não der a condição para o cara cumprir essa pena, ele volta muito pior. Não é verdade, Ele Angela? vai voltar. Vai voltar. Eu vou dar mais um exemplo desse que você deu. Existem muitas unidades prisionais que o acionamento da descarga do sanitário é feita por fora, não por dentro da cela. Então o cara diz, hoje eu não vou dar descarga para vocês. Que vocês... Olha, quer dizer, são essas coisas que não tem cabimento, né? Não tem cabimento, né? E aí vai revoltar o cara sucessivamente. Bom, eu quero registrar a presença aqui do Dr. Claudino Alencar, lá do Detran, ligado na Voz do Povo. Também está conosco aqui o Eliel Nobre, o Ivaldo Flamengo. O programa tem que e deve levantar essa ligação de aluno-escola até que as autoridades comprem a ideia, diz o Ivaldo. O Gerry Monte está em Fortaleza, ligado na Voz do Povo. Deputado? Não. Esse é o Gerry, o outro é Jair. Esse é Gerry Monte. O Eduardo Schumacher, no caso das violências, as penas deveriam ser mais pesadas, exemplares, e que serviria, então, aqueles que reflitam para fazer algo, quando pretendem fazer algo contra o semelhante, diz o Schumacher. Você diz o que, Breno? Schumacher, eu entendo que seriam 3 coisas juntas. A primeira, penas teriam que ser realmente mais longas, em sistema fechado, com produtividade, ou seja, não é para ficar preso sem nenhuma ocupação, e mais humanização no trato desse indivíduo. Então, coloque ele por mais tempo, coloque ele de maneira produtiva para que ele gere o seu próprio sustento, e não precisa tratar o cara como um animal, mas põe ele preso. Porque senão amanhã teremos animais soltos nas ruas. Esse é o problema. Então, assim, nós já tivemos aqui no governo do estado determinados governadores que dizem o seguinte: o preso é para ser tratado da pior maneira possível, porque ele cometeu um delito. Então, eu não vou investir no sistema penal. Então, se você toma uma decisão desse tipo, a tendência é que você piore o sistema carcerário. O meu amigo José Ironildo está em Jaci, Paraná, ligado na Voz do Povo. Ele diz aqui, boa tarde, estamos ligados aqui no distrito de Jaci, Paraná, que na época ficou conhecido como a cidade dos 7 pecados em virtude das usinas do Rio Madeira. Vamos registrar mais presenças aqui. Subir a tela aqui, já falei do Ivaldo. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Dona Iraci diz o seguinte: o sistema prisional no Brasil não redime ninguém. Não. As cadeias só aumentando o ódio nos corações daqueles que estão ali cumprindo pena. Com certeza. O sistema é falido, retrógrado. Onde estão os projetos de modernidade e educação para aqueles do outro lado? Pergunta a dona Iraci. Só fica no papel. Entra um e promete, entra outro e promete, e assim caminha a humanidade. O poder público já se demonstrou incapaz de trabalhar as melhorias desse sistema, mas a gente tem visto boas iniciativas da parte das ONGs que trabalham e que têm conseguido um resultado melhor.
Bom, eu vou fazer mais um intervalo. Na volta eu continuo atendendo aqui o ouvinte do programa, a professora Vilma Suelita, ligada na Voz do Povo, o professor César Licório também está conosco aqui, o Evandro Reis se ligou na Voz do Povo. Eu vou para o intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós somos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC. Sempre com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bandeira de Francisco Holanda é a luta por uma tarifa de energia mais barata e mais justa. Essa nossa luta, exatamente, em defesa da sociedade, do povo de Rondônia, tanto da classe empresarial quanto do consumidor final, nós iniciamos a partir do ano passado, quando do aumento da conta de energia no mês de novembro, para validar a partir de dezembro. Foi quando ele entrou com pedido de revisão das tarifas da ANEEL, com apoio da OAB. Foi uma longa espera. Mas durante todo esse tempo, Francisco jamais pensou em desistir. Hoje, nós somos mais seguros, porque nós temos uma Assembleia Legislativa participativa, atuante exatamente com a sociedade organizada e com o povo de Rondônia. Essa é a bandeira de Francisco Holanda e é também a bandeira dos deputados estaduais de Rondônia, que instalaram a CPI da Energisa e exigem o cumprimento das leis estaduais e respeito aos consumidores. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O
teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco, hoje debatendo violência, política carcerária e tudo mais. Bom, eu convidei o Jorge Alahá, ele é professor universitário, é analista do IBGE, foi secretário de Educação do Estado, foi de Planejamento do município. A gente está debatendo aqui as questões relacionadas à violência. Quero abraçar o meu amigo Darcy, em Nova Brasilândia, ligado na Voz do Povo. Bom, eu preciso só que o Franco me mande o nome dessa pessoa que diz aqui, ó. Boa tarde, Arimar, precisamos de políticas públicas, uma educação de qualidade e prevenção, senão os presídios só vão alimentar a violência. Um exemplo que dá certo é o ProERD nas escolas. Quem foi que falou? Sabiá do Carmela Dutra. É importante essa questão do ProERD, né? Quer dizer, é um programa que se salva no meio desse oceano de inércia, né? O ProERD está focado especificamente na questão da droga, mas a gente precisa de uma educação em tempo integral para retirar a criança da rua e diminuir a chance dela se envolver com algum tipo de prática ilegal. Além do que, o tempo integral vai permitir a ele um ofício, o aprendizado de alguma coisa que vai servir para o mercado de trabalho. Vamos atender sua excelência ouvinte da Voz do Povo. Vamos lá, então, abraçando aqui a Odete Cavalcante, ligada no programa, Eliana Regis, em Balneário Camboriú, o Chiquinho Lopes, parabéns pelo programa, de grande audiência, manda abraço para o Jorge Alahá. Muito obrigado. Chiquinho Lopes. Obrigado, Chico, muito obrigado. O professor Crispim de Paraná está ligado na Voz do Povo, abraçando o Jorge Alahá, gostando da entrevista. Professor. A Marília, o que é execução das penas? Execução das penas, Marília, você está aqui colocar, é uma atribuição do Estado, Marília, eu vou tentar ser bem didático para você entender. O judiciário penaliza e vai para o Estado a execução das penas. O sujeito vai para o sistema prisional, que é atribuição do Estado para que o preso cumpra a pena que foi delineada pelo judiciário. Da execução das penas, da política carcerária, Marília, cuidam juízes, promotores de justiça, delegado de polícia, carcereiros, agentes penitenciários e o próprio povo no tribunal do júri. Marília, da forma como ela vem sendo tratada, o descaso tomou conta e não agrada nenhum dos lados. Não agrada aos presos, usuários do sistema, e nem a sociedade que banca os presos. Talvez eu tenha colocado aí, não sei se deu para entender, conseguiu entender? Pois bem, então é isso aí, Marília. Um abraço a você, obrigado aí pelo prestígio da sua audiência. Vamos ver quem mais está na Voz do Povo aqui. Boa tarde, Arimar. Aqui é a professora Idalvina da Coab. Manda abraço ao professor Jorge Alahá. Obrigado, professor. Muito pertinente o tema. Ela está gostando da entrevista, professora. Meu amigo Francisco Matias está ligado, cumprimentando o Jorge Alahá aqui pela entrevista. Meu amigo José Gomes Lima. Que programaço, hein? Estou entendendo perfeitamente o que vocês estão dizendo. Seu Zé Gomes está no Baixo Madeira. Olá, seu Zé Gomes. O José Machado Correia está ligado na Voz do Povo, no município de Ariquemes. Em Ariquemes, ele está na Rádio Antena 103.9 e diz assim: essa questão das penas não muda nunca. É sempre a mesma coisa. Um ouvinte me ligou, eu não vou identificá-la, porque é uma pessoa da família. Ela disse para mim o seguinte, agora há pouco ela mandou um áudio para mim aqui, dizendo assim: ela tem um parente no sistema prisional. O tratamento lá é o pior possível, ela disse para mim aqui no áudio que ela mandou. Eles, desde mantimentos e produto de higiene e tudo mais, eles retiram das celas. Eles tiram e não deixam o preso ter aqueles produtos ali de mantimento e de higiene. Ora,
como é que o cara vai se manter lá dentro? Você ouviu esse áudio, Jorge Alahá? Ela reclama barbaramente de como são tratados os presos. Eu queria a sua opinião sobre isso. Eu acho que uma reunião sistemática entre os administradores das unidades prisionais e as famílias dos apenados poderia reduzir esses conflitos, orientando o que pode ser trazido, o que não pode ser trazido, porque é provável que alguns desses produtos sejam levados, gerem conflito dentro das celas. O pessoal brigando por um sabonete, brigando por uma pasta de dente, isso precisa ser visto. Agora, também tem os aspectos de crueldade que são feitos, que são coisas desnecessárias, que acabam acontecendo como uma espécie de provocação e de exercício de poder sobre quem está do outro lado da grade. Isso tem dois pesos, duas medidas, tem que analisar com carinho o que está acontecendo, se é uma coisa real, no sentido da necessidade para evitar conflitos maiores, ou se parte da crueldade desnecessária do ser humano. Vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte do programa, Grace Kelly. Está ligada na Voz do Povo. Está ligada na Voz do Povo, manda abraço, está gostando da entrevista. Eu agradeço a gentileza da Grace Kelly. A Maria de Nazaré Lima, o programa está realmente dando o seu recado. É o mais ouvido em Rondônia, diz a Maria de Nazaré. Ela não me diz de onde ela é. O Zé Antônio está ligado na Voz do Povo. Concordo com tudo o que o Jorge Alahá disse sobre o sistema prisional. Aí ele colocou, vírgula, passe-se a mão na cabeça de bandido perigoso, é isso que vocês querem fazer aí? Fale com o Zé Antônio. Não, Zé Antônio, não é passar a mão, ao contrário, o sistema prisional está passando a mão hoje, porque o que ele faz? Deixa essa pessoa por pouco tempo presa, numa condição subhumana e não dá nenhuma ocupação para ele. Ele vai sair pior do que ele entrou. O que se propõe são 3 mudanças. Maior tempo de internação, ocupação durante o período de internação, para que ele consiga efetivamente fazer uma melhoria desse trabalho, e mais humanidade no trato com essas pessoas, para que elas tenham a mínima condição de se recuperar. Pois bem, o Paulino Souza está ligado na Voz do Povo, no município de Ji-Paraná. Em Ji-Paraná, ele está ligado na Rádio Antena 95.7 e diz assim: essa questão do sistema prisional falido, como está em todo o país, e Rondônia, não é panágio apenas de Rondônia, ele quis dizer, é muito difícil mudar esse quadro, porque isso passa pela vontade política, e político não vai dar moral para voto, para preso que não vota. Fala com o Paulino aí, Jorge Alahá. Paulino, realmente já é histórico no país esse descaso com a questão prisional. O que nós precisamos entender é que, como eles não ficam presos por toda a vida, a sociedade precisa dar uma solução, porque esse que hoje está na condição de encarcerado, ele vai voltar para o convívio social. Nós temos que ter alguma forma de melhorar isso. E uma das formas mais adequadas é a partir da ocupação, no sentido do trabalho e psicológico dessa pessoa. A gente precisa cuidar desses indivíduos, porque a tendência é você degradar. Imagine você preso numa cela durante muito tempo, se a sua cabeça vai ser a mesma. As pessoas que são estupradores, eles costumam ser muito maltratados em cela. Eu não estou tirando a culpa dessas pessoas, mas só analisando. Eles passam a usar roupas femininas, têm que depilar o corpo, só se referem a si mesmos usando verbos no feminino e servem de mulher para todos os que estão na cela. Esse indivíduo, quando ele sair de lá, ele tem condição de ser psicologicamente alguém normal, depois de um tempo de internação, vestindo roupas femininas e vivendo nessa condição dentro da cela? Então, isso precisa ser visto. Não estou tirando a culpa de quem fez, mas essa não é a forma mais adequada de tratar os delitos que são cometidos. Muito bem. O Darcy está em Nova Brasilândia, ligado na Rádio Antena de Alvorada do Oeste, também mandando abraço para o Jorge Alahá, lá de Nova Brasilândia. Olá, tudo bom? Um abraço para Nova Brasilândia como um todo. Vamos ver, o Tiago está ligado na Voz do Povo, no município de Ouro Preto do Oeste. Ouro Preto, ele está ouvindo a Rádio 95.7 e cumprimentando o programa e diz assim: a questão do sistema prisional não tem mais jeito. Chegou-se ao limite dos presos e da população, como disse o Arimar. Então, tá aí, não tem mais jeito.
Não podemos perder a esperança. Não podemos, também eu acho. O sinal de civilidade é a capacidade de acreditarmos no ser humano. O dia que nós perdemos a crença de que nós somos capazes de resolver os nossos problemas sociais, a nossa sociedade fracassou. Nós estamos muito longe disso. O Brasil tem dado demonstrações nos últimos tempos da maturidade das suas instituições, da maturidade de sua democracia, que tem enfrentado diversos traumas, impeachments, mudanças, conflitos, mas a ordem e as instituições vêm funcionando. Nós somos capazes, sim, de resolver. O país mudou, e mudou para melhor. Nós temos que ter força. Ainda que devagarinho, mas mudou. Hoje o próprio WhatsApp já é um grande fiscal. Um grande instrumento, Enfim, eu acho que mudou sim. A Maria de Nazaré de Lima mandou mensagem novamente aqui, dizendo que a entrevista está bem sensata, eu estou adorando. Muito obrigado, a Nazaré. Também o Marcos Zani se ligou na Voz do Povo. Até uma Castro Mineto está ligada com a gente. O Fabiana Barreto se ligou conosco também. E nós estamos chegando ao final do programa de hoje. E não tenho mais tempo, Jorge. Olha, eu estou lotado aqui de perguntas. Meu Deus. Só chegaram agora sim, agora 1 minuto atrás, 2 minutos. Parece que eles se juntaram, vão tudo de uma vez. É igual o gol do Vasco. Chegou no finalzinho aqui. Bom, eu quero abraçar então rapidamente aqui na Voz do Povo, para não deixar sem, a Silmara Maria, o Dicinei Silva, que está lá em Ji-Paraná, ligado na Voz do Povo, o Gildo Batista também se ligou com a gente, o Odaí Calado do Vale de Jamari, a doutora Juscelia Costa, a Santa Maria dos Santos, o Ediceu Figueiredo Lima, o Elton Fulber se ligou na Voz do Povo também, a Jaqueline Melgaço, a Keila Falcão de Lima, o João Bosco Correia, o Júlio César Barreto, a Nazaré Chagas, a Shirley Donadon, a Vanessa Cruz, o Luiz Dantas está lá no Amazonas. Poxa vida, não tenho mais tempo. A Nani Moraes está lá em João Pessoa. Obrigado, Jorge Alahá. Eu que agradeço. Por ter vindo à Voz do Povo. Agradeço demais a oportunidade. Lamento a gente não ter mais tempo para debater, né? Mas fica o meu abraço a todos os nossos ouvintes do estado inteiro e dos outros estados também. Uma boa tarde para todos nós. Então tá certo. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a você que se ligou conosco, você que está no carro, você que está em casa, você que está na rede Antena ligado na Voz do Povo. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós a continuação desta tarde. Feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo, de volta na segunda-feira.